Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de Educação em Ciências. Hoje nós estamos aqui com as professoras Larissa e a professora Berenice. E o assunto de hoje, então, vai ser falarmos um pouquinho sobre a BNCC no ensino de ciências. Então, o meu nome é Natiele Medina, eu sou professora de Biologia, pedagoga, sou pós-graduada em Educação Infantil e atualmente estou cursando o mestrado de Educação em Ciências Química da Vida e Saúde na Universidade Federal de Santa Maria. Esse diálogo, ele faz parte do projeto de extensão denominado Ciclos Formativos, que tem como objetivo disseminar o conhecimento para a formação inicial e continuada docente, sobre diversos tópicos necessários para a prática educativa. Então, sejam bem-vindas, professoras. A professora Larissa Zancan Rodrigues, ela é licenciada em Ciências Biológicas pela UFSM, mestre em Educação Científica e Tecnológica pelo Programa de Educação em Ciências e Tecnologia pela UFSC e doutoranda pelo mesmo programa. Atua nas áreas de Políticas Públicas Curriculares, Programa Nacional do Livro Didático e Base Nacional Comum Curricular. E a professora Berenice Soares Bueno Jardim possui magistério, licenciada em Ciências Biológicas, pós-graduada em Interdisciplinaridade e Transversalidade em Educação, compõe o grupo PRO-BNCC, cuja finalidade é auxiliar redes e instituições na implementação da Base Nacional Comum Curricular. Atualmente é consultora na empresa Educação e Ação em Porto Alegre e professora efetiva da rede municipal nas etapas de educação infantil e anos iniciais na disciplina de ciências. É um prazer estar com vocês, espero que a nossa tarde seja produtiva e de grande aprendizado e que todos façam proveito deste momento. Passo a palavra para o meu colega Gustavo, professor de ciências, para que possa se apresentar. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Gustavo Pedroso de Moraes, sou professor de Ciências Biológicas. Atualmente eu faço mestrado em Educação em Ciências Química da Vida e Saúde na UFSM e também sou integrante do projeto. Quero já falar que é um grande prazer receber a professora Berenice e a professora Larissa. Assim como a colega Natiele falou, acredito que esse momento agora vai ser de grande enriquecimento intelectual para todos, com bastante de dúvidas, a gente vai conseguir conhecer um pouco mais sobre a BNCC a partir da visão da pesquisa e a visão prática, né, que as duas pesquisadoras vão fazer para esse momento de conversa. Então, passo agora a palavra para a professora Berenice, para ela se apresentar, e logo após ela, a professora Larissa também pode realizar a apresentação dela. Gostaria, então, de saudar a Natiele, o Gustavo, que são nossos mediadores âncoras, né, neste evento, a colega Larissa, professora, a todos que irão nos assistir, que irão prestigiar esse nosso diálogo de hoje, dizer que me sinto lisonjeada e agradeço de antemão o convite, e estamos dispostos a dialogar, encontrar caminhos e conversar um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular. Passo a palavra agora para minha colega Larissa. Então, pessoal, saudações. Eu também agradeço muito pelo convite. É uma espécie de retorno, né? Haja vista que eu fiz Ciências Biológicas, licenciatura na UFSM. Então, estou muito feliz de participar dessa ação dos representantes discentes do programa aí da UFSM de Ensino de Ciências. E espero que a gente tenha uma boa tarde de diálogo. Estou muito contente, inclusive, de conhecer o pessoal da equipe, do próprio canal e tudo mais. O projeto é muito interessante. Nós que agradecemos a colaboração, a atenção de vocês. Tenho certeza que vocês têm muito a contribuir para a tarde de hoje. E tenho certeza que nossos telespectadores estão com muita vontade de saber o que vocês vão trazer a respeito da base para o nosso encontro. Então, vamos começando o nosso diálogo. E para abrir essa conversa, esse bate-papo, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho para a gente, conforme o aprendizado de vocês, a caminhada de vocês, como que vocês percebem esse currículo,
o currículo até a chegada desse documento normativo que é a Base Nacional Comum Curricular. Quais foram as principais modificações até a chegada da base? Eu tenho uma experiência de 30 anos, né, de sala de aula, com ensino de ciências, com ensino de biologia, e eu entendo que sempre nós crescemos e caminhamos com os nossos currículos, né? Sempre buscamos, eu sou professora e sempre defendo este profissional. Então, eu entendo que o professor sempre buscou levar para a sala de aula o melhor currículo, o melhor tema, o assunto mais apropriado. Ainda mais o professor de ciências, que por natureza ele sempre vai ser investigador e pesquisador. Nós dificilmente somos professores meramente reprodutores, né, de conhecimento. A gente busca sempre inovar e pesquisar e trazer o diferente. Então, sempre se construiu currículos, com certeza. O Brasil precisava, talvez, de um alinhamento curricular, ou precisava discutir currículos, precisava, talvez já de outros anos remotos, porque quando a gente olha para os dados de proficiência dos nossos estudantes, nas avaliações externas, que também são questionáveis, ou mesmo nas avaliações do dia a dia da sala de aula, em que você enxerga que um aluno do 5º ano, muitas vezes, ainda não está alfabetizado, tem dificuldades na interpretação, lê uma situação, um problema de matemática, e não sabe por onde iniciar a resolução do cálculo, você vê que existem falhas, você vê que existe um currículo, existem metodologias, existem processos que precisam ser repensados, tá? Então, veio, por força de todos os documentos que já pediam, tá? Desde a Constituição Federal, passando pela LDB, passando pelo Plano Nacional de Educação, pedia uma Base Nacional Comum Curricular. E ela foi feita, foi construída. É o melhor documento? Certamente não. É um documento que não serve? Também certamente que não, né? Basta a gente ter um olhar, trazer o que está posto lá, com suas premissas, para dentro da nossa sala de aula, para ver o que a gente pode agregar. E eu não enxergo ela como um documento, talvez engessado, eu enxergo ela como um documento aberto, em construção, em caminhada. Vejam que em 2024, quando fecharem os 10 anos do Plano Nacional de Educação, ela vai ser reavaliada. Então, a gente também vai poder olhar para esse documento mais uma vez. Houveram falhas? Sim. Eu tive o privilégio de participar desde a primeira versão das consultas e das sugestões que foram abertas, né? Porque naquela época eu estava professora na universidade, no ensino superior. Mas reconheço que fui uma privilegiada, porque nem todos foram. Eu entendo que um dos elementos que talvez ficou falho na nossa base foi justamente esse diálogo maior com todos os professores, expor e abrir isso aí. De repente, a maioria dos nossos professores brasileiros ligaram a televisão e viram em 2017, 2018, aquela mídia que dizia: pela primeira vez o Brasil terá uma Base Nacional Comum Curricular, e o menininho levantava, colocava uma mochila e ia para a escola. Acredito que vocês estejam lembrados desse momento que apareceu nas mídias. Ali o professor olhava e percebia: como? Eu não conheço, não fui consultado. Então, por isso eu digo, eu pertencia a um grupo seleto que participou desse processo. Mas eu acredito que tem muito a se escrever, tem muito ainda a se pensar, tem muito ainda a se debruçar. E um valor que eu entendo dessa base é que ela mexeu com a nossa educação. A gente estava num processo um tanto quanto acomodado enquanto professor, enquanto educador. Nós estávamos balizados pelas listagens de conteúdos que vinham nos livros didáticos e ali era o nosso ano letivo. Então, a base chegou para movimentar um pouco isso tudo. E isso é bom. O professor se desmobilizar, buscar formação, buscar conhecimento, dialogar, por isso estamos hoje aqui. Se não houvesse a base, talvez não estaríamos hoje aqui. Então, vejam que houveram ganhos. A gente precisa agora discutir um pouco mais, se apropriar um pouco mais e saber o que nós podemos fazer para melhorar a nossa educação, utilizando a base, utilizando tantos outros documentos que surgiram a partir dela, né, e repensando práticas escolares, repensando as nossas vivências, repensando o nosso processo, como sempre fizemos. O professor sempre cresceu, ele sempre busca o melhor, ele sempre corre atrás. Eu sempre digo que Charles Darwin está feliz,
porque nós somos a prova viva do que ele dizia, a espécie que sobrevive não é a mais forte, mas aquela que mais se adapta. E o professor é a prova viva disso, principalmente agora na pandemia, principalmente com a implementação de uma base num ano de pandemia, em 2020. Você quer desafio maior? Você quer adaptações maiores? Então, nós somos realmente fantásticos e a prova de que nos adaptamos. E vamos continuar nos adaptando, construindo novos currículos a partir da base, discutindo. E isso é importante, trazer o professor para essa discussão. Bem, eu acho que eu vou polemizar um pouquinho já de início, porque, mas assim, professora, com todo respeito, né, nós somos colegas e tudo, mas eu acho que eu vejo as coisas de um outro ponto de vista, né, principalmente não tenho tanta experiência profissional quanto você, mas eu venho acompanhando a base enquanto professora, né, quando eu estava conversando com o pessoal, até o meu trabalho de tese veio em função de que eu estava na escola e recebia notícias de que iriam haver reformas e essas notícias não me chegaram. Então, eu acabei submetendo um projeto, que é o meu projeto de tese, justamente para poder me debruçar a uma dessas políticas que eu acho que são centrais no redimensionamento das políticas educacionais brasileiras, né? Então, a gente vê a BNCC do centro e dela partem uma série de outras políticas, né? Pelo menos eu entendo desse jeito. Então, eu fiz essa digressão pequena, mas eu gostaria de falar assim, que eu entendo, né, algumas das questões que a professora colocou de um outro olhar, sobre um outro olhar, né? Eu penso que já haviam currículos, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente tem uma história curricular, houve até um movimento durante o processo de elaboração da BNCC que se chamou Aqui Tem Currículo, né, mobilizado pela Amped, por exemplo, porque existe, inclusive, no texto, no parecer e na resolução de aprovação da BNCC, mais ou menos cerca de 3 parágrafos que falam de todo o processo de elaboração da BNCC. Eu entendo esses 3 parágrafos como uma espécie de apagamento, por quê? Porque houve uma série de discussões bem mais amplas e não há consenso ainda, por mais que o documento tenha sido aprovado, a respeito da própria BNCC. Penso que já haviam prescrições curriculares anteriores. Eu acho que a gente pode citar, por exemplo, o caso dos parâmetros na década de 90, as diretrizes curriculares ali na década de 2010, além dos próprios documentos municipais e estaduais. E, além de prescrições, eu entendo que até o trabalho do professor em sala de aula, no dia a dia, no cotidiano, isso tem a ver com produção de currículo, né, para além daquilo que é determinado. E para além daquilo que é determinado pelo executivo, daí a gente pode pensar federal, estadual, municipal, existem livros didáticos, os materiais que os professores constroem ao longo da sua carreira e também que têm acesso durante a formação. Eu acho que isso constitui currículo, né? Então, eu entendo, na verdade, que o processo da BNCC, na verdade, ele foi bastante mais aligerado, né? Ele foi bastante aligerado, a gente teve 3 versões do documento, a terceira versão é bem diferente das versões anteriores. Penso que, até eu acho que a professora Berenice em algum momento falou, né, que poucos professores participaram e de fato isso aconteceram consultas públicas, sim, em plataformas digitais, houveram conferências públicas, aconteceram, mas, por exemplo, acho que um dos problemas dessas conferências foram que elas eram consultivas, elas não eram deliberativas. Então, a gente via, e eu participei dessas conferências, né, questionamentos por parte das redes acerca do documento, assim, documento em sua natureza, mas também no seu processo de elaboração, e quem estava lá na frente, sinceramente, desconsiderava, porque justamente eram audiências que eram consultivas apenas, né, não sairiam encaminhamentos delas. Então, eu penso que houve bastante falhas, né, nesse processo, e eu penso que o professor produz currículo, então acho que havia, sim, um currículo. E se a gente vai ver, por exemplo, até as próprias diretrizes da década de 2010, ali que a gente tem um documento publicado em 2013, o próprio documento coloca que ele seria uma base nacional comum. O documento de 2013 já era uma base nacional comum. Eu entendo que o que aconteceu com a BNCC foi um outro processo, é um processo que daí eu uso aquele conceito, né, do professor Luiz Carlos de Freitas, né, de reforma empresarial da educação, no sentido de que está acontecendo um alinhamento, né, entre processos de ensino, aprendizagem, avaliação e formação, que diferem muito de alguns processos que vinham no passado. Penso que a BNCC reverbera algumas questões presentes em prescrições do passado. Eu acho que há muita correlação entre
os PCNs, os parâmetros e a BNCC, só que eu acho que nesse meio tempo houve um processo de construção outro que foi apagado e que eu acho que era bem mais amplo do que a própria BNCC e não trazia consigo as amarras, né, que a BNCC traz, no sentido mesmo de todas as políticas que estão vindo delas e tudo mais. Eu também tenho alguns questionamentos, sabe, professora Berenice, por mais que exista essa possibilidade, sim, da BNCC ser reavaliada, pensando no próprio processo de construção dela, eu tenho minhas dúvidas se, de fato, por exemplo, essa consulta, se os professores disserem não, ou quiserem mais tempo, ou uma outra versão, eu não tenho certeza que isso vai, de fato, acontecer pensando no próprio histórico da elaboração da base, né? Então, também, só para lembrar, né, eu acho problemático, na verdade, esse processo de implementação da BNCC durante a pandemia. Até estava estudando um pouco sobre o próprio contexto do ensino na pandemia, né? Então, a gente vê a questão do acesso, né, digamos assim, aos materiais impressos e digitais, né? Os estudantes acessam as aulas, sobretudo cerca de 98% em algumas pesquisas via celular. O celular é diferente de um computador pessoal, né? Isso sem considerar, por exemplo, a própria questão de ter um espaço para um estudo individual, né? Um espaço em que ele possa realmente ler, pensar, trabalhar, né, sozinho, além de toda a problemática, inclusive, da sala de aula ter virado as casas, né? E todos os problemas que isso carrega, né? Então, estão saindo pesquisas, por exemplo, ligadas à questão da própria violência doméstica, por exemplo. Então, também tem toda a questão de tempo de tela, e agora estão saindo pesquisas também que ligam tempo de tela com índice de depressão, por exemplo. Então, acho que a gente está vivendo um momento muito delicado, em que eu não sei se a agenda deveria ser a BNCC. Eu penso que deveria ter acontecido mais robustez em outras políticas, como, por exemplo, contato com esses estudantes e disponibilização de materiais mínimos, né, para eles, né. Então, eu entendo, porque é um documento que foi aprovado e há prazos que têm que ser cumpridos, mas eu fico pensando, assim, realmente neste momento, né, focar na BNCC. Né? Eu penso que também considerar outras questões, também é fazer currículo, né? A formação dos estudantes, né? Inclusive pensar a situação dessas crianças em casa e diante desse contexto pandêmico, né? Não sei se eu polemizei muito, mas é que eu acho que, assim, a gente tem algumas percepções um pouquinho diferentes, assim. Não, eu entendo que é importante que exista o diferente, né? Imagine se todos fossem da mesma forma. E embora a minha colega Larissa comente, né, em polemizar, não se trata de polêmica, mas sim de somar ideias, né? São ideias diferentes e é importante que a gente tenha, algumas são diferentes, né? Porque é o que eu disse, vejam, quero retomar o que eu falei, que currículos sempre existiram, né? Mesmo antes da base, a gente já existia currículo. Eu pontuei claramente, e a gente fazia currículo brilhantemente, porque o professor buscava, o professor sempre fez a sua parte, né? Sempre trouxe muito além do que estava previsto, por vezes, e atendia a necessidade, as demandas das escolas. Então, o que eu disse, já existia um currículo, mas, por força das leis, foi feito a base. E eu entendo e concordo quero pontuar muito a fala da Larissa, em que este não era um momento chave para se falar em BNCC. Inclusive, tem uma discussão que está sendo feita que me preocupa demais, que é em torno de vamos repactuar as aprendizagens para formar um contínuo de objetos do conhecimento à luz da BNCC. Isso é muito delicado. O professor nem se apropriou ainda da BNCC. O professor ainda não imergiu no que está posto no documento. Ele não formatou uma ideia de trabalho. Porque, vamos analisar a cronologia. 2017, dezembro de 2017, BNCC aprovada. O ano de 2018, algumas iniciativas das redes sobre a BNCC. Na sua grande maioria, as redes paradas. Estavam aguardando por entes, né, que orientam, que norteiam, como uma UNCM, como uma Undime do Brasil, enfim, né? Estavam aguardando 2018. 2019 se começa a dialogar sobre BNCC e se começa a mexer em regimentos escolares,
se começou a mexer em projetos políticos pedagógicos, pensando, inclusive, isso foi muito delicado, né? Propostas escolares à luz da BNCC. Então, eu vejo que, às vezes, o Brasil ele se preocupa muito em cumprir prazos, e cumprir leis, e cumprir resoluções, e aprovar documentações, sem olhar para as essências. E isso eu vejo desde quando me formei no magistério, quando conhecíamos uma teoria de construção de conhecimento à luz do Paulo Freire, e que ficou perdida na escuridão, como eu digo, porque não se estudou direito. Na hora de se aplicar, se fez tudo errado. 2, 3, 4, 6 anos depois, se esqueceu a teoria, e hoje se retoma. Então, por quê? Porque talvez a gente não faça as coisas dentro dos seus tempos exatos. Então, 2019, se mexeu nesses documentos sem ao menos olhar para os outros que estavam postos, né? Para os pressupostos, para as premissas que os outros traziam. Então, você estava desenhando o que você ia fazer dentro da sua escola, o que você queria para o futuro do teu aluno dentro de um projeto político-pedagógico, colocar uma proposta pedagógica de uma escola, sem olhar para os documentos essenciais. Bom, só aí nós já temos um problema. Isso em 2019. E em 2020 entra a pandemia e se diz que estamos implementando uma BNCC, e se diz que para 2020, 2021, 2022 vamos repactuar aprendizagens à luz de uma BNCC, algo que eu volto a dizer, é um documento, existe, tem coisas boas, tem coisas que não são tão boas, também. Tem todo esse processo muito bem apresentado pela colega Larissa, que realmente, a maioria dos professores, foi aquilo que eu pontuei, não tomou conhecimento. As consultas realmente foram online, eu participei da consulta, inclusive da região sul, feita no estado de Santa Catarina, mas foi online, eu sequer me pronunciei, eu só acompanhei todo o processo. Então, assim, o que acontece? A gente nem entendeu por que passou da primeira para a segunda versão, da segunda para a terceira, nem isso a gente tem uma justificativa. É verdade, mas o documento está aí, está posto. Já ultrapassou, ele já se mostrou que ele não é uma política de Estado, mas que é uma política de governo, porque ele já ultrapassou um outro governo e vai talvez ultrapassar outros, né? É o que se pensa, talvez, não sei. Mas vejam bem, a questão é que nós estamos, sim, falando sobre um eixo de base, dizendo que vamos repactuar aprendizagens, quando, na verdade, nós não estamos dando conta nem da aprendizagem no ensino remoto. Realmente, eu concordo com essa fala da Larissa. Né? Eu estou em sala de aula e vejo isso diariamente. Os nossos alunos não estão recebendo a essência do que é necessário. Os nossos alunos, eles ainda estão nesse processo todo, engatinhando, fazendo o que pode. Ela colocou muito bem, se levou a escola para dentro da casa, as famílias do jeito que conseguem, o professor buscando ferramentas e tecnologias e possibilidades de chegar até ele, e o professor, no final de março, ele saiu do presencial em uma semana, ele caiu no ensino remoto, e agora ele tomou a primeira vacina, não sei o estado de Santa Catarina, mas o Rio Grande do Sul, tomou a primeira dose da vacina numa semana, e na outra semana ele retornou para o presencial, mantendo o remoto. Então, todo este cenário é muito desafiador. Por isso eu disse, né? Nós somos a espécie que melhor se adapta. Nós somos a essência de Charles Darwin. Mas o professor consegue, né? Eu digo, ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele é divino, porque de um jeito ou de outro, e ele ainda se preocupa com um aluno que não tem acesso à tecnologia, ele se preocupa com esse aluno que fica horas, como a colega disse, na frente da tela, e que mesmo assim, ele não consegue ter uma devolutiva. Ele se preocupa com esse aluno que não chega até o material, ele se preocupa. Nós conhecemos professores que levam os materiais em casa para os alunos fazerem as atividades, e a gente percebe que não tem nem como você avaliar. Essa é a realidade. Não tem como você avaliar. De nenhuma etapa. Eu trabalho com 2 etapas, educação infantil e anos finais. Não tem como você avaliar o que acontece lá em casa. Eu trabalhando com um aluno presencial agora, 2, 3 alunos dentro de uma sala de aula, eu vejo o que aconteceu durante o período do remoto do ano passado. Então, assim, nós estamos falando sobre coisas muito abstratas, sobre coisas muito distantes, e não estamos deixando de falar sobre o essencial. Garantir o mínimo de dignidade de aprendizado. Fala-se em direitos de aprendizagem. A base traz isso, né? A Constituição e a LDB colocava que a base era um direito, estabeleceria os direitos de aprendizagem, mas o direito, tirando esses documentos legais, tirando a BNCC, os direitos, ou o direito do indivíduo, do ser aluno, aprender, nós não estamos, talvez, conseguindo garantir. E isso é muito delicado, e isso precisa ser pensado
com muita sensibilidade, com muita proposta pedagógica pelos entes federados, seja na esfera municipal, estadual e federal. E eu tenho contato também com o ensino superior, e eles relatam as mesmas, também estão passando por muitos obstáculos, por muitas dificuldades no ensino superior. Então, cada ente federado tem que pensar o essencial daqui para frente, pensar nas aprendizagens, nesses direitos, talvez à luz de algum documento, talvez, não sei, mas pensar nas aprendizagens. Isso é essencial. Então, eu queria só fazer um adendo, né? Porque o próprio argumento da BNCC, do estabelecimento de uma base, seria o de estabelecer mínimos formativos para todos. Só que se tem, eu acho, uma coisa que o próprio contexto pandêmico mostrou, quer dizer, as desigualdades sociais estavam aí, elas são históricas e estruturais há muito tempo. Mas eu acho que a pandemia esgarçou tudo isso, né? Elas estão bastante evidentes. Então, por mais que a BNCC, né, ela tem essa justificativa de resolver problemas educacionais, e ali a gente pode citar a questão dos índices nas avaliações, né, principalmente ali de português e matemática, eu acho que esses problemas educacionais, eles não existem apenas no espaço-tempo-escola, eles são problemas que têm a ver com o posicionamento social desses indivíduos. E, para além disso, também tem uma coisa que eu estava pensando bastante até sobre o que é escola, né, e o que seria a sala de aula e o ensino-aprendizado nesse contexto, né. Inclusive, eu nem tenho usado muito o termo, né, dos encontros síncronos entre professores e alunos como aula, porque eu acho que a aula exige um espaço-tempo compartilhado e de relação com o conhecimento dos estudantes entre si e com os professores, né? Então, eu acho que até nesse momento, em função da própria conectividade, mas acho que a gente está vendo também todo o processo das câmeras fechadas, por exemplo, e isso daqueles que conseguem ingressar, né? E às vezes fecha a câmera pela própria questão da conexão, mas eu penso assim que o problema do desempenho, no fundo, tem a ver com esse posicionamento dos indivíduos. E eu agora, né, tentando refletir um pouquinho sobre isso, me vem muito à mente, né, o problema que vinha sendo colocado pelos sociólogos da educação lá desde a década de 70, no sentido de que a escola transforma ou a escola reproduz. Eu entendo hoje muito que ela tem essas duas facetas. Ela serve, pelo menos acho que o projeto colocado, e eu vejo que a BNCC tem um papel nisso, é justamente dar uma educação determinada para alguns e garantir uma adequação de outro tipo para outros, né? Isso já vinha acontecendo com ou sem BNCC, mas eu penso que a BNCC, ela aprofunda isso, e eu acho que até esse contexto pandêmico, eu acho que ele só deixa mais evidente, né, que alguns a gente reserva uma educação de qualidade e para outros uma educação, digamos assim, mais de subqualidade, né, não tão adequada, digamos assim, né, uma formação que muitas vezes está ligada com algumas perspectivas formativas que não são nem pensadas pelos professores. Eu acho que o caso da própria BNCC tem a ver com isso, porque se a gente vai ver os documentos que originaram a BNCC e até mesmo quem apoia e quem investe em instituições, né, a gente pode citar o próprio CONSED, a Undime, o Movimento pela Base, são pessoas do empresariado, né, e o quanto isso tem a ver um pouco com a formação de uma geração, né, ou de um grupo, de uma maioria, né, para determinadas posições sociais no futuro. Eu acho que tem uma questão da BNCC que eu acho que ela é bastante séria, porque eu acho que ela mexe com o presente e o passado, o presente e o futuro da educação brasileira, sabe? Pensando assim em questões geracionais, né? A gente percebe, né, que são várias existências, né, a respeito da BNCC. Eu estava na graduação quando começou-se a construir a BNCC, a gente tinha justamente críticas sobre todo esse processo de construção, que não era um processo realmente coletivo. E hoje, por mais que a BNCC esteja estruturada, a gente ainda encontra dificuldades que a gente vai encontrar dentro da sala de aula, na gestão, em diversos contextos escolares, para se fazer BNCC, para se conseguir implementar a BNCC. E na visão de vocês, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas que estão na prática, como são os alinhamentos propostos para o processo de ensino e aprendizagem presentes na BNCC? Como
a gente poderia pensar essas dificuldades dentro desse contexto, além de como poderíamos usar a BNCC não apenas no momento da pandemia, porque agora a gente está tendo todo esse processo de ter um momento caótico, ter que desenvolver a BNCC, né, desenvolver, mas também pensando para depois, como a professora Larissa falou, é algo que prejudica, que influencia o presente e o futuro. Então, eu gostaria de saber, na percepção de vocês, como a gente pode desdobrar essas dificuldades. Gustavo, eu acredito muito na intuição, no conhecimento e no comprometimento do professor, sabe? Eu entendo que nós temos que, mais do que nunca, quando passar essa pandemia, e ela vai passar, olhar para aquilo que nós vamos receber. Eu acredito que a gente vai ter que ter um olhar, primeiro de tudo, acolhedor, receber o nosso aluno na forma de acolhimento, na forma de saber como foi essa cronologia de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, dele dentro da sua casa. Ver aonde ele está, em que momento pedagógico da aprendizagem ele parou. E, a partir de então, planejar a minha área do conhecimento, as minhas ciências, dentro do que eu entendo que é importante para ele. Bom, se vai fechar com algumas coisas da BNCC, que bom. Se não vai fechar, eu acredito assim, eu sempre fui muito vista como um pouco revolucionária, né? E que se tem que andar por A Berenice procura, às vezes, o caminho B, porque eu entendo que eu preciso dar asas para os meus alunos em ciências e em biologia, né? Eu tenho aqui, hoje, que privilégio estar na frente de uma discípula minha, dividindo uma tela, que foi a Natiele, minha aluna de ciências, né? Então, assim, é uma coisa única, você saber que você pode influenciar o teu aluno com o teu trabalho, com o teu dia a dia. E isso você faz à luz do teu conhecimento, do teu comprometimento, daquilo que tu já traz, daquilo que tu já domina, daquilo que tu sabe que dá certo no ensino de ciências, daquilo que tu sabe que faz falta no ensino de ciências, né? Então, claro, algumas premissas, algumas coisas, talvez vão estar de acordo com a base. Mas eu entendo que, já que a base é um documento amplo e que dela se desdobraram outros documentos, e que foi uma coisa que eu questiono um pouco, isso sim eu questiono realmente na base, a base vai dar possibilidade ao protagonismo do aluno. O aluno sempre foi protagonista, me desculpe. A partir do momento em que você fazia um projeto, a partir do momento que você fazia uma saída a campo, a partir do momento em que você fazia uma viagem de estudos, o aluno está sendo protagonista. E ele está sendo protagonista dentro das mínimas condições dele, agora, na pandemia, e não está tendo nenhuma relação com a base. Eu vou dar um exemplo claro para vocês, rapidinho, para ilustrar o que eu estou dizendo. Semana passada, eu estava trabalhando a questão de imunização adquirida ou artificial com os meus alunos do 7º ano. E um aluno, numa aula, no momento síncrono, via Google Meet, me questiona: professora, mas enquanto não tiver a vacina para nós adolescentes, o que nós temos que fazer para cuidar da nossa saúde? E aí nós fomos buscar essas respostas dentro da cidade, conversando com um nutricionista, tivemos um encontro já pelo Google Meet com uma nutricionista que deu dicas para eles. Agora nós já estamos planejados de encontrarmos com uma pessoa que trabalha com a questão de atividade física, né, um educador físico para nos dizer o que pode ser feito. Temos um contato com outra pessoa que vai conversar com eles sobre a questão emocional, o que eles podem fazer. Então, ele está sendo protagonista, independente da base. Eu não tive tempo de olhar se tem alguma coisa na base que me ampara, mas o protagonismo está existindo e sempre existiu, principalmente no ensino de ciências. Então, eu acredito que o que a gente precisa agora é olhar para esse nosso aluno, fazer uma análise criteriosa de como ele chegou, receber ele com todo carinho, com todo acolhimento e dizer para ele assim, vou ser tua parceira para te ajudar a caminhar daqui para frente. Vamos ver o que precisamos. Se eu tiver que recomeçar com ele, com um aluno que eu receba no 7º ano, lá do 5º, é isso que eu vou fazer com ele. Dentro do que eu entendo que é importante, dentro do que eu sei que faz parte do ensino de ciências, e essa liberdade, acredito que o documento me dê. Não li lá, não sei se está escrito em alguma frase que ele dá essa liberdade, mas eu vou buscar essa liberdade. Dentro da minha comunidade escolar, dentro da minha equipe diretiva, dentro do meu grupo de trabalho, eu vou fazer essa caminhada de resgatar esse aluno, resgatar as aprendizagens essenciais dele, porque eu não consigo imaginar que eu vá recebê-lo
e tocar para frente, olhando o que a base, o que os demais documentos têm. Eu entendo que eu preciso resgatar o aluno primeiro, fazer isso aí. Não, eu concordo bastante contigo, assim, em relação a todo esse processo. Eu penso também, sabe, professora, que o que está em curso, até tentando responder um pouquinho a pergunta, né, do que foi feito, eu acho que a partir da BNCC, que teve diferentes versões, né, então acho que em algum momento você também comentou, né, até a segunda versão se falava de direitos de aprendizagem, a terceira versão já mudou, né, se fala de competências e habilidades, eu acho que essas competências e habilidades daí são essas que tem muito a ver com aquelas demandas do empresariado que eu citei anteriormente, né, mas se a gente for pensar, por exemplo, o cenário, né, depois da aprovação da BNCC até aqui, eu acho que uma série de coisas foram sendo aprovadas, eu acho que isso tem um pouco a ver com o uso prático da BNCC que foi citado. Então, se aprovou a BNCC, né, em 2017 para o ensino fundamental, em 2018 para o ensino médio, e na sequência, né, saiu, por exemplo, em 2000, com o decreto 9.099, as mudanças no PNLD. Então, se mudar nos livros didáticos, acho que uma novidade, acho que não tanto para você, Berenice, mas acho que a gente comentou em outro momento, né? Para a gente que é professor do ensino fundamental, o livro do professor, por exemplo, se tornou aquele livro NU, né? Que é um livro em que cada página, né, na lateral do livro, se tem as orientações, por exemplo, da adequação do trabalho em relação à base. Depois também se mudou o SAEB, né, para que o SAEB usasse a matriz da BNCC como referência. Agora, em 2021, no meio da pandemia, se aprovou, inclusive, uma outra mudança no SAEB, para que o SAEB ele se torne uma espécie de Enem seriado. Eu acho que aí em Santa Maria o pessoal não deve achar isso muito estranho, porque eu acho que existe o PEIS ainda, né? Mas a ideia é que o SAEB se torne uma espécie de PEIS, já que o Enem, né, digamos assim, diante de quem está ocupando o ministério, ele é bastante problemático e tudo mais, e ele seria também feito via provas online. Também se mudou a questão da formação inicial e continuada de professores entre 2019 e 2020. Acho que me chama muito a atenção que a diretriz, né, da formação continuada foi aprovada e elaborada no contexto da pandemia, né? Então, eu acho que isso é importante para a gente perceber, né, que por mais que o mundo nos forçasse a parar, essas reformas continuaram, né, independente do cenário que se passava, né? E agora, mais recentemente, está se falando de ter até uma matriz para diretores, de avaliação de diretores, e está se falando também da reformulação dos cursos de pedagogia. Então, sabe, professora Berenice, eu também concordo, assim, que eu acho que tem espaço na base, tem até um momento lá do texto mesmo, que se fala, por exemplo, que o professor não é obrigado a seguir todas as habilidades, por exemplo, colocadas. Mas eu fico preocupada em função justamente desse alinhamento todo, né, de todas essas políticas que vêm em decorrência, que me parece justamente um ensaio para que aconteça um processo maior, né, de responsabilização do professor acerca dos resultados de aprendizagem. Então, por exemplo, se eu considero, né, que os resultados de aprendizagem têm a ver com o posicionamento social do estudante, eu também não acho adequado que o professor se responsabilize totalmente por esses resultados. E me parece que esse alinhamento todo tem um pouco a ver com isso, né, com essa responsabilização por parte do professor, que, né, como eu acho que você fala, acho que eu também, né, o que eu mais vejo são profissionais, né, que são criativos, que são engajados e que realmente querem, né, lutam por uma educação emancipadora, né? Então, por mais que existem maus profissionais, isso existe em toda a profissão, majoritariamente eu acho que eu vejo mais professores nesse sentido. Então, há esse alinhamento. Especificamente, né, daí se a gente for pensar no ensino de ciências, que eu acho que a gente não comentou tanto no outro momento, eu vejo que, por exemplo, para não falar só coisas negativas, né, o pessoal fala que eu sou muito negativa em relação à BNCC, mas, enfim, o que eu gostaria de colocar é que, assim, por exemplo, se a gente vai ver a matriz de ciências, e isso a gente pensar, por exemplo, a proposição, né, curricular colocada, a prescrição curricular, ela coloca que o ensino de evolução, por exemplo, deve acontecer desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, por exemplo, desde pequenininho, a criança vai ter contato, digamos assim, com conteúdo de evolução. Além disso, existe toda aquela introdução, né, dos objetos ligados à física e química
desde o primeiro ano também, o que eu acho bastante importante, né, se a gente vai pensar aquela questão da fragmentação do ensino de ciências, né? Se a gente vai ver hoje, há problemas no ensino de ciências e há problemas na educação, né? Então a gente tem que combatê-los. Eu tenho dúvida se isso vai ser via todo esse processo que eu estou colocando aqui, né? Se é via prescrição curricular e se não é via outras questões, né? Mas se a gente vai ver a fragmentação que hoje tem, né? No sexto ano é a questão de Terra e Universo, sexto ano seres vivos, sétimo ano corpo humano e nono ano física e química, né? Então, se a gente vê esses objetos de física e química desde o início, eu acho que isso são pontos positivos. Só que, ao mesmo tempo que há esses pontos que são positivos, a prescrição também é extremamente fragmentada. Então, o que eu tenho visto nas reformulações curriculares, eu acho que aí no Rio Grande do Sul pode ser um pouquinho diferente do que aqui de Santa Catarina. Porque, por exemplo, Santa Catarina, no documento do território catarinense, ele é um recorte e cola da base. E a base para ciências, por exemplo, existem 111 habilidades no ensino fundamental que os estudantes têm que dar conta. Então, por exemplo, eu acho que há um inchaço do currículo e dessa prescrição curricular, no caso, né? E, ao mesmo tempo, também eu percebo que há uma fragmentação entre os anos. Então, por exemplo, botânica e zoologia parece que sumiram dos anos finais do ensino fundamental. O ensino do corpo humano, por exemplo, ele se tornou mais fragmentado, então, vê partes do corpo humano em diferentes anos. Então, assim, por mais que eu veja que tem aspectos positivos, se a gente vê, por exemplo, esse aumento, digamos assim, dessas habilidades todas e colocar dentro dessa dimensão da política, e que talvez os professores vão ser responsabilizados por isso daqui a pouco, né? Uma coisa que eu vejo muito assim com os meus colegas é a questão da avaliação, né? A avaliação dos professores em função de tudo isso e possíveis implicações na carreira, mas ainda a gente não consegue falar muito bem sobre isso, né? Mas eu acho que é bastante problemático essa fragmentação. Não sei se você concorda comigo, se também tem a mesma avaliação. Com certeza, né? Essa fragmentação realmente o que mais desafiou o professor. Se nós olharmos para as outras áreas do conhecimento, nenhuma área sofreu tanta fragmentação e tanta mudança e tanta alteração quanto a área de ciências. A área de matemática, ela agregou uma unidade temática a mais, mas que já era trabalhada pelos professores, só houve uma redivisão ali, né? Ok. A língua portuguesa agregou alguns detalhes também, mas ciências parece que houve uma tsunami e não voltou ao lugar, né? Toda vez que a gente faz formação com professores, toda vez que a gente reúne professores de ciências, eles nos dizem assim, estou perdida. Porque nós tínhamos, então, um currículo alinhado ali e o professor estava trabalhando aquele currículo e, de repente, ele tem que fazer um desapego, como eu digo, né? E esse desapego se tornou muito difícil, porque devido a essa fragmentação, além do desapego, não é só desapegar, é uma fragmentação muito distante, né? Você tem lá no sexto ano, você tem um sistema nervoso, um sistema locomotor, e o resto dos sistemas você não tem mais dentro do corpo humano. Realmente, essa parte da botânica, se tiver um professor com mais sensibilidade, através de determinados outros objetos do conhecimento, ele vai agregar e vai trazer a botânica inserida, mas caso contrário, ficou umas briófitas e umas pteridófitas perdidas lá no nono ano, então, assim, realmente, é bem assustador, né, toda essa questão de divisão de conteúdos, de objetos de conhecimento, isso aí ficou muito complicado. Então, assim, embora nós tenhamos 3 documentos que alinham, né, ou que buscam um complementar o outro, desdobrar os demais, o professor vai ter que fazer um trabalho de muito estudo, de muita conexão, ele vai ter que se debruçar sobre todas essas habilidades, ver, de repente, como ele consegue juntar habilidades para trabalhar, e uma sugestão que eu sempre trago para as redes, né, e até mesmo para as escolas, esse momento em que a professora Larissa pontua de que para os anos iniciais, dentro das 3 unidades temáticas, veio muito conteúdo de ciências, né, muitos objetos do conhecimento para os anos iniciais. Isso é muito bom, é bom porque pode ser que assim a criança não perca aquela velha frase dela do porquê. A criança é curiosa na educação infantil e no primeiro ano. A partir do primeiro ano ela é podada. Acabam os porquês. Vocês repararam isso? Acaba a curiosidade dela. E o ensino de ciências, em algumas realidades, ele ainda inseria
dentro dos antigos conteúdos, que hoje são ditos objetos do conhecimento, o professor dos anos iniciais tinha que trabalhar datas comemorativas no ensino de ciências. Então, as coisas... Eu cansei de ver isso, eu trabalhei com curso de formação de magistério, eu trabalhei com alunos de estágio, e aí você vê que tinha alguma coisa que não estava muito bom naquilo ali, né? Então, trouxe esse ensino de ciências, mas não trouxe a preparação do professor, porque o professor dos anos iniciais, normalmente, ele é pedagogo, ele é chamado professor generalista, ele não é um professor especialista. Então, como é que a gente vai sanar isso aí? Então, eu sempre dou uma dica, que já tenho visto acontecer em algumas redes, algumas instituições já me deram retorno, e eu estou feliz em saber que foi possível e que ajudou bastante. É o seguinte, utilizar os recursos humanos dos anos finais. Se você está numa escola, você pega um professor de ciências dos anos finais e pede para esse professor ministrar oficinas para os anos iniciais. Assim você consegue ajudar. Você não vai solucionar o problema. Eu não estou dando a solução, né, do problema, mas estou dando um caminho, apontando um caminho. Dentro de uma rede, pegue seus professores bons de ciências ou que são mais disponíveis, ou que têm boa vontade, ou que têm disponibilidade, e peça para eles organizarem oficinas de como trabalhar esse ensino de ciências lá com os professores dos anos iniciais. É melhor que se faça pelo menos um diálogo entre esses professores, os generalistas dos anos iniciais e os especialistas dos anos finais, do que deixar os dos anos iniciais sem formação. Porque a formação continuada específica para os anos iniciais por área do conhecimento, ela está muito longe ainda, muito além do que se espera. Fala-se muito em trabalhar com os professores dos anos iniciais, BNCC e alfabetização, porque o primeiro e o segundo ano é um ciclo. Então, os focos que eu vejo das formações são sempre esses. Alfabetização, BNCC anos iniciais. Bom, mas e BNCC matemática anos iniciais? BNCC ciências anos iniciais? BNCC ciências humanas anos iniciais? Né? Então, assim, ó, uma sugestão, uma dica que eu sempre dou é essa. E já tenho tido muitos retornos de instituições que me disseram, bom, não resolveu, não, mas estamos, pelo menos, ajudando os colegas. E isso é uma coisa que a pandemia também nos trouxe, né? Ela trouxe o senso de cooperação. Os professores entenderam que a gente ou se dá as mãos agora, e um aprende com o outro como é que gera o link do Google Meet, e um manda um WhatsApp para saber como é que faz para subir o vídeo no YouTube, porque ele não foi pelo WhatsApp. Então, a gente gerou uma rede de cooperação. Então, dentro dessa rede de cooperação, vamos inserir também esse olhar e essa troca de ajudas, de sugestões e de conhecimentos. Não soluciona? Não. Isso deveria ser função de antes da BNCC ter sido feita essa formação. Antes de se pensar em aprovar a BNCC, vamos dialogar e vamos preparar este professor. Depois aprovamos e dissemos para ele que ele tem que ir para a sala de aula com ela. Aí ele consegue colocá-la debaixo do braço e saber o que vai fazer lá. Então, na verdade, é o que eu digo. No nosso país, às vezes, as coisas vêm antes, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um ditado, colocamos a carroça, né, na frente dos bois. Então, isto, às vezes, é o que nos preocupa. Essa formação tem que ser pensada daqui para frente. Gestores, em qualquer instância do ente federado, mais do que nunca, emergência para essa pandemia, formação continuada para os professores. Formação continuada para dar suporte para esse professor. E também, não em época de recesso. Isso aí eu sou muito contraditória, né? Sou consultora e sou formadora. Agora, em breve, terei várias formações. Eu não faria formações nesta época. Por quê? Porque o professor precisa de 5 dias, 7 dias, 10 dias de alívio do cérebro. Ele precisa de um tempo para ele. Ele não precisa de formação nesse momento. Continuada, de preferência, durante o processo. Cadê a hora atividade do piso salarial? Nessa hora, a gente traz a formação para o professor. E formação continuada. Não pense que uma palestra resolve uma situação, uma live resolve um problema. O que é continuidade? Continuum. A palavra continuum está sendo muito usado agora na pandemia, né, em função de tudo que vem se discutindo. Continuamente, apresente para o seu professor, gestor, um plano de formação que vai envolver 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Para que ele sinta que de você ele está tendo suporte, né? O suporte para o seu trabalho. E aí você vai inserir diversos temas, diversos assuntos dentro das demandas. E pergunte para ele também do que ele precisa. Porque muitas vezes eu vejo a formação chegar sobre um assunto que não é o relevante.
né? Entenda, a gente precisa entender muitas coisas ainda da educação, muito mesmo. Você assiste uma palestra motivacional e tá exposto lá, formação continuada. Isso não é formação continuada. Palestra motivacional é para você alegrar, para você deixar leve, para você deixar as coisas, né, aquele profissional se sentindo bem, se sentindo, né, mais leve, feliz, tranquilo, mas isso não é formação continuada. Então, nós precisamos aprender muito, como eu digo, caminhar muito em educação. Tem muita coisa que precisa se discutir. E aí, os contrapontos, as análises, os diversos olhares são muito importantes. Um olhar diferente da Larissa e um olhar diferente da Berenice não é divergência, muito pelo contrário, é acréscimo para se saber, a partir desses diferentes olhares, por onde nós temos que caminhar, porque a gente vai entender o que precisa de um lado, a gente vai entender o que precisa do outro, e é a partir daí que a gente planeja e trabalha, né? Então, precisamos caminhar muito ainda, com certeza. Não, eu concordo contigo, que eu acho que o que tem de comum é justamente a defesa de um projeto de educação comum, né? E com certeza, a gente, nem todo mundo vai concordar com tudo, mas eu concordo quando você fala da própria questão da força da rede, né? Do coletivo. Eu acho que a gente só vai conseguir, a gente só encontra a maior parte das nossas respostas diante disso, né? E eu acho que não é só não vem só da pandemia, eu acho que já vem de momentos anteriores, né? O quanto a gente muitas vezes se vê isolado, já que a gente está fragmentado em tantas atividades, responsabilidades que a gente tem que fazer, né? Então, eu acho que a rede, como você falou, ajuda muito. E pensando assim, o que daria para fazer, né? Como você chegou a fazer uma dica agora, né? Sobre como lidar com a BNCC, eu acho que justamente, né, o exercício dos professores de poder identificar esses buracos na BNCC, porque, em princípio, né, se a gente vai ver lá no texto do documento, a ideia é que a BNCC fosse um currículo em espiral, né? Então, as 3 unidades temáticas, né, que é Terra e Universo, Vida e Evolução, Matéria e Energia, a ideia era que a cada ano os estudantes retomassem, né, e ampliassem e aprofundassem objetos que fossem aprendendo em cada uma dessas unidades. O problema é que essa espiral ela não se fecha em vários momentos. Então, eu acho que uma reflexão sobre isso, que pontos que não fecham, que pontos que poderiam ser melhorados e tudo mais, isso eu acho que tem a ver com o projeto educativo, né, de cada professor, e eu acho que currículo, né, independente de qual seja, se é mais ou menos prescrito, né, eu acho que a discussão sobre isso tem a ver com a discussão sobre finalidades, projeto educacional, e eu acho que a BNCC, eu acho que tem algum momento ali, você também falou da questão de que a BNCC foi aprovada antes de se conversar com os professores. Eu acho que, por exemplo, refletir sobre o porquê tanta pressa, eu acho que isso tem a ver com a identificação de um projeto formativo colocado, por exemplo. E a identificação do quanto isso se afasta do nosso projeto, eu acho que isso tem um teor formativo muito melhor que essas formações aí que você muito bem caracterizou, né? Muitas vezes também fragmentadas e motivacionais e tudo mais, né? Então, eu acho que isso seria um exercício importante, né? Pegar a BNCC e questioná-la. Eu acho que isso seria importante, né? Então, pessoal, nós agradecemos a presença de todos vocês neste momento de construção de conhecimento, juntamente à professora Berenice e à professora Larissa, a respeito da BNCC no ensino de ciências. E gostaríamos, então, de já convidá-los para o próximo encontro, que será liberado no canal de Educação em Ciências e vem no formato do segundo episódio da temporada. Fiquem atentos e esperamos todos vocês lá. Muito obrigada e até mais.